Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é direcionado, né, à nossa turma aí de logística da Uninasal de Maracanaú, na disciplina de gestão de transporte e tráfego, tá? E o propósito desse vídeo é uma revisão para a nossa AV1, tá? Do primeiro semestre do ano de 2023, tá? Então eu vou aqui falar sobre algumas questões que podem cair na prova, de uma maneira não de responder as questões, mas de refletir, né, discutir e tentar gerar essas informações para que vocês possam realizar uma boa prova, tá bom? Então, uma pergunta que pode cair na prova. Uma empresa pode ser vista como sistema? A gente viu que sistemas são partes independentes que se juntam em prol de um objetivo. Então, a empresa é muito isso, né? A gente tem os setores, né? O marketing, a logística, o financeiro, comercial, o RH. E aí são partes independentes, né? Tem as suas funções bem específicas, mas eles se juntam em prol de um propósito de melhorar o resultado da empresa como um todo. A gente sabe que isso não é bem simples assim, né? Muitas vezes tem um certo atrito, um certo ruído aí de comunicação e no fluxo de atividade, mas esse é o propósito. Então a empresa, sim, pode ser vista como um sistema, tá? Outra questão que pode cair é uma questão bem óbvia aí, que a gente conversou bastante. O que é logística, né? Então, tanto para esse curso de logística como um todo, como para essa disciplina, é importante vocês entenderem isso. A gente falou bastante, eu acho que foi uma aula inteira só explicando o que é logística, mas eu vou tentar dar uma resumida aí. Toda vida que a gente analisa, né, todo o nosso fluxo de atividade, né, essas ações operacionais na cadeia de suprimento, isso é logística. Ela teve inicialmente um foco de realizar essas atividades. Hoje a logística é vista de uma maneira muito mais estratégica, porque ela entende que a compra tem que ser algo estratégico, a armazenagem, a distribuição, a entrega, né, como essa disciplina foca muito nisso, em tráfego e distribuição. Então, se eu entregar mais rápido, eu posso ter um diferencial competitivo. Então, não é somente fazer, é fazer bem feito. E uma palavra, as duas palavras que eu gosto muito de utilizar no conceito de logística. É a palavra estratégia e a palavra eficiência. Então, toda vida que a gente está falando de logística, a gente tem que pensar de forma estratégica, ter o máximo possível de informações para tomar a melhor decisão. E tem que ser eficiente. Esse fluxo de atividade ele tem que ser eficiente. Por isso que a palavra logística, ela chegou até em outro patamar. Estão utilizando aí em outras áreas. Por exemplo, a parte de processos. Então, a gente tem que ter uma melhor logística interna, né? Essa lógica de funcionamento tem que ser mais eficiente. Então, é muito isso, tá? Logística está muito ligada à estratégia e eficiência. E no nosso caso, né, o grande foco é essa estratégia e essa eficiência dentro do nosso fluxo de atividade da toda a cadeia de suprimentos, tá? Outra questão que pode cair, o foco da logística deve ser somente o preço, ou seja, só reduzir custo? A gente viu que a logística pode ser estratégica também, ao ponto de um cliente comprar da gente porque a gente tem uma entrega mais eficiente. Então não é só de redução de custo, né? Se a gente for parar para pensar, pode ser até aumento de faturamento ou até de lucro da empresa, porque a empresa sabe que ela tem uma logística melhor, ela armazena melhor o produto, entrega mais rápido, o produto lá não falta. Então, tem que ser vista de uma maneira muito mais estratégica, e quando a gente fala em estratégia, a gente não está falando somente de custo, a gente está falando também de faturamento e até de lucratividade. Então, qual é o foco da logística? Será que é só transporte, é só armazenagem? Então, quando a gente fala de logística, muitas vezes a gente pensa só em distribuição, né? Os caminhões distribuindo, mas comprar faz parte, né? A maneira de armazenar faz parte. Então, a gente tem que começar a entender a logística de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Então, quando cai uma pergunta, qual é o foco da logística? Vocês têm que entender que ela é aplicável, ela tem que ser analisada, estudada e tomada as melhores decisões em toda a cadeia de suprimento. Não só na distribuição, não só na armazenagem, né, não só na compras, mas em toda essa cadeia, tá? Outra questão que pode cair. Quais os fatores um gestor deve analisar para tomar decisões
na gestão de transporte de maneira mais assertiva? Quais são esses fatores? Será que é olhar só os fatores internos? Será que é olhar só para a concorrência? Será que é olhar para o seu cliente também? Então, muitas vezes eu tenho que olhar vários fatores, né, internos e externos, porque eu tenho que ter minha eficiência operacional, mas eu tenho que ver o que é que o meu concorrente está fazendo de diferente, o que é que eu posso fazer melhor que o meu concorrente, como é que eu posso agregar valor, como é que eu posso fazer algo novo para que o meu cliente compre de mim, ou seja, que eu agregue esse valor e eu gere uma qualidade percebida pelo cliente. Então, quando eu estou falando de logística, as informações que eu tenho que ter para tomar a melhor decisão não são informações só da concorrência, só do cliente, só internas. Muitas vezes são internas e externas, né, de todo o nosso ambiente empresarial. Tá? Outra pergunta, o que são modais? Pode cair na prova, a gente viu recentemente uma questão sobre isso, aliás, teve uma aula sobre isso, né? Então, quando a gente fala em quais são os modais, a gente está falando quais são os principais meios, né, de distribuição, de transporte. E aí a gente tem alguns aí muito fortes, né? O rodoviário, que é o maior no Brasil, ferroviário, aéreo. Então, são esses meios que tem vários slides, a gente falou muito sobre isso, para que você veja e estude, tá? Qual é o mais viável, o mais adequado. E quando eu falo estude, né, essa análise, tanto interna como externa, né? Então, vamos pegar o modal mais barato para a gente, mas às vezes o mais barato demora demais e o cliente não vai aceitar. Então, esse estudo, essa análise do melhor modal, ele é extremamente complexa, porque eu tenho que olhar todas as variáveis influenciadoras na escolha do meu modal, tá? Qual é o modal mais utilizado no Brasil? A gente falou muito sobre isso, né? Não é o mais adequado, a gente poderia ter outras estruturas, como a malha ferroviária muito mais ampla, mas hoje ainda é o rodoviário, tá? Quando a gente fala outra questão, como eu falei para vocês em sala de aula, a gente pode ter questões abertas, questões fechadas, né? Então, eu vou colocar aqui uma questão aqui, ó. Sobre os diferentes tipos e usos de transporte no Brasil e no mundo. Analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação. É recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar produtos do início ao fim, ou seja, retira do seu local de produção e entrega ao seu destino final sem a necessidade de outros meios de transporte. Então, eles são distâncias pequenas, o custo é alto, mas pelo menos ele deixa de uma ponta a outra. Qual seria esse tipo de modal? Seria rodoviário, ferroviário? Ferroviário, né, não dá para deixar às vezes da fábrica, né, na porta do cliente. Né? Aéreo também não, marítimo também não. Então, possivelmente, são quantidades menores, em que eu deixo de ponta, que a gente chama de ponta a ponta, o rodoviário consegue fazer isso. Tá? Opção 2. Utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo ou lucro, né, mais elevado. Então, levando mercadorias com custo bem elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. Então, qual seria esse modal em que envolve longa distância, desloca pessoas e mercadorias, né? E quase sempre mercadorias com alto valor, mas esse modal, o custo operacional dele é elevado. Se a gente for... E outra coisa, ele tem uma velocidade rápida, né? Ele é muito rápido na entrega. Se a gente for pensar no rodoviário, não é tanto assim, né? Porque ele não é tão rápido, né? Para deslocar, por exemplo, de uma ponta a outra do país. E também, às vezes, longa distância, o custo disso vai ser muito grande. Ferroviário vai reduzir o custo pela distância, mas também não é tão rápido. Qual seria? O aéreo seria com essa característica, né? Leva coisas com alto valor agregado, ele é rápido, mas o custo dele, né, o custo do modal aéreo é muito alto. Então, é o mais relacionado a isso. Opção 3. Recomendado para países de grande extensão territorial, como o Brasil, né?
país de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estruturação e baixo custo de manutenção. Então, para você criar esse modal, ele é caro, mas depois para manter ele é barato. Ele transporta pessoas e mercadorias, consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. Então, grande distância, para você criar, o custo é alto, mas para manter o custo é baixo. Qual seria? Ferroviário, né? Então, assim, para criar toda a estrutura, a malha ferroviária, ela é cara, mas depois a manutenção é barata. E para você utilizá-lo, né, ele acaba sendo bem mais barato. Lógico que ele é mais demorado que o aéreo, por isso que eu disse que tem toda essa estrutura, tá? Então, se a gente for ver nesses três aspectos, né, quando a gente fala em entregas curtas, de ponta a ponta, a gente está falando de rodoviário. Essas estruturas que são mais caras, né, mas são rápidas, a gente está falando do aéreo, nesse nosso exemplo, né, nessa nossa questão. Quando a gente está falando de longa distância, que é demorado, que o custo da estrutura é alto, mas o custo de manutenção desse modal é baixo, e o custo, né, de transporte também é baixo, a gente está falando do ferroviário. Tá? Outra questão que pode cair. Escolher o melhor modal de transporte é uma das decisões chaves na logística. A escolha dependerá das características do produto, bem como o prazo da entrega, riscos envolvidos e o custo total de transporte. Em relação às características de desempenho dos modais de transporte, afirma-se que o modal vamos lá, o aéreo será sempre mais rápido, legal, considerando o tempo de entrega porta a porta, não importando a distância a ser percorrida. Poxa, o aéreo vai ser sempre mais rápido, mas ele não é um modal para ser de porta a porta, né? Porta a porta, o rodoviário consegue. Então, para ter porta a porta, eu não consigo ter somente o aéreo, dificilmente. Eu vou ter que agregar outros modais, né? Então, quando eu falo porta a porta, eu vi que essa opção não é uma opção verdadeira. O rodoviário é adequado para transportar produtos acabados e semi-acabados. Possui uma menor variabilidade de tempo de entrega e apresenta o maior custo por toneladas. Não, né? Ele pode levar produtos acabados e semi-acabados. Com a variabilidade de tempo, né? O tempo muda muito. Ele muda, porque quando a gente tem a estrada, você passa por uma cidade, tem um local que está esburacado, demora, então tem uma variação grande de tempo. E também ele não é o maior custo, o aéreo vai ser um custo bem maior, tá? Ele é um dos maiores, mas ele não é o maior, tá? Então, essa questão está errada. O aquaviário é apropriado para cargas a granel, né, uma quantidade considerável, sendo considerado o mais lento dentre os modais. Poxa, essa opção pode ser, né? O aquaviário, ele consegue levar uma quantidade considerável de mercadoria, mas ele é muito lento, né? Então, esse aqui é um para considerar. O ferroviário apresenta grande flexibilidade de transporte de produtos em relação aos outros modais, sendo indicado de transporte de produtos de alto valor agregado. Primeiro que ele não é tão flexível, né? Querendo ou não, a rodoviária é mais flexível pela questão do ponto a ponto, né? Entrega de porta a porta, melhor falando. E segundo que às vezes ele não é tão seguro, né? Então, para você levar cargas com alto valor agregado, quase sempre você leva numa estrutura mais segura. Então, esse aqui não é. O dutoviário é adequado para transportar cargas de alto valor? Claro que não. Então, se a gente for ver bem, é a questão que o aquaviário leva as cargas em granel e é considerado um dos mais lentos, tá? E outro ponto bem interessante que a gente pode cair na prova é qual a diferença entre o intermodal e o multimodal, tá? Então, a gente viu que existem algumas formas da gente entender essa parte dos modais, tá? Uma é se a gente vai trabalhar somente com a pergunta intermodal ou multimodal. Então, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala de modal ou unimodal, é quando eu uso somente uma modalidade, vamos dizer assim, somente um modal. Quando eu falo intermodal, ele envolve mais de uma modalidade e para cada trecho é realizado um contrato. Quando eu falo inter, eu tenho vários modais, mas eu fiz contrato com a empresa A para entregar até aqui, com a empresa B para entregar até aqui e com a empresa C para entregar até aqui. Então, ele é um intermodal. Tem vários modais, mas eles não estão
no mesmo contrato, às vezes até com empresas diferentes. Quando eu falo com multimodal, envolve várias modalidades, né, vários modais, porém é um único contrato. É uma empresa que ela pega lá no transporte rodoviário, bota lá vamos dizer, no aéreo, a mesma empresa vai lá e deixa no outro ponto, o rodoviário pega e entrega na casa do cliente, por exemplo. Então o intermodal tem várias modais trabalhando, mas com contratos diferentes, quase sempre com empresas diferentes. E o multimodal é a mesma coisa, só que é um contrato só, obviamente com uma empresa só, que são empresas que já têm, por característica, diferentes formas de modais para atender o seu cliente em diferentes situações, tá? Então, pessoal, o propósito desse momento aqui, desse conteúdo, é para que vocês possam, além do material lá dos slides, possam estudar, ampliar o conhecimento e também se preparar para a nossa AV1, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Usa esse material, como eu disse, para a AV1, mas também para o conhecimento de vocês, eu acho que é muito válido e espero aí, desejo para vocês uma ótima prova e pode contar comigo, tá bom? Na paz.